Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez no nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira, 18 horas. E hoje na nossa última live do mês de março. Oi, Ana! Entrou junto comigo, hein, Ana? Estamos encerrando o mês de março com um tema muito importante sobre TDAH, que são as comorbidades. Boa tarde! As comorbidades que mais costumam aparecer com criança e adolescente com TDAH. Oi, Renata, tudo bom? Boa tarde! Vamos fechar com chave de ouro. E hoje nós vamos falar de 4 comorbidades que aparecem com TDAH, que podem aparecer, né, com TDAH e que podem aí atrapalhar um pouquinho a vida das crianças e adolescentes com TDAH que precisam, né, ter um olhar especial sobre essas questões, porque coisas que aparecem na nossa vida de forma pequena no início podem se tornar crônicas se não tiver o tratamento adequado no momento adequado, né? Então vamos convidar aí as mães que vocês conhecem, as mães, né, de TDAH, ou aquelas mães que têm filhos que estão com problemas de obesidade, problemas no sono, questões aí relacionadas à dor de cabeça, crianças com TDAH que apresentam esses sintomas, né, associados, e que a gente precisa ter um olhar especial sobre isso. Nós vamos encerrar o mês de março, no mês de março, onde nós falamos sobre as principais comorbidades. Oi, Ângela. Tânia, seja bem-vinda também. Onde nós falamos sobre as principais comorbidades que aparecem associadas ao TDAH, seja de forma paralela ao TDAH ou como consequência do TDAH. Então, nós falamos sobre o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Nós fizemos 2 lives sobre o TOD, tá gravado no meu GTV, se você perdeu. Nós falamos sobre os transtornos de aprendizagem, falamos sobre dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. Falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade e hoje nós vamos fechar com mais 3 transtornos. Vamos falar sobre obesidade, vamos falar sobre dor de cabeça, enxaqueca, problemas de sono e também as tics, que podem vir também associadas ao TDAH, ok? Então, chama aí, convida as mães que vocês conhecem, que têm filhos com TDAH, que precisam também ter acesso a esse conhecimento para trabalhar tanto de forma preventiva, que é o nosso grande objetivo, né? Trabalhar sempre de forma preventiva, mas também, se aquilo já está ocorrendo, para receber as orientações do que fazer para resolver esse problema, para tentar minimizar os impactos daquilo que já está acontecendo, tá bom? Tá entrando aqui, né, as pessoas que costumam entrar na live. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por vocês estarem acompanhando aí toda semana o nosso Papo de Mãe TDAH. Fico muito feliz quando eu vejo rostinhos conhecidos aqui, mas também fico muito feliz quando entra gente nova, né? Sinal de que a gente está expandindo e está chegando, essa voz está chegando para mais pessoas, né? E quando a gente contribui com alguém, né? Quando a gente fala algo que toca a vida de alguém, que faz sentido para a vida de alguém, a tendência é que essa pessoa compartilhe com outras, né? Porque se eu recebi algo que me fez bem, que me ajudou, o que eu acabo fazendo? Eu acabo divulgando isso para outras pessoas, porque as bênçãos que chegam para a nossa vida, elas não devem ficar retidas em nós. Nós somos canal. Então as bênçãos chegam, nós usufruímos dela e aí nós também transbordamos na vida de outras pessoas. Assim eu procuro fazer e assim eu dou a pequena dica na vida de vocês, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ver o quanto vai jorrar bênçãos, quanto vai fluir através de vocês conhecimento e, enfim, coisas boas. Flavinha, seja bem-vinda também. Nós falamos na semana passada sobre ansiedade, né? Falamos sobre o ciclo da ansiedade, o que acaba gerando ansiedade na criança com TDAH. Reforçamos mais uma vez
sobre o ciclo vicioso da baixa autoestima e o quanto a baixa autoestima ela não é um sintoma do TDAH, mas ela acaba surgindo como uma consequência de uma dificuldade que nós temos de lidar com o TDAH. E isso acaba afetando demais as crianças e adolescentes, gerando alguns outros problemas, principalmente a depressão e a ansiedade. A gente falou muito sobre isso. Então, se você perdeu a live sobre depressão, se você perdeu a live sobre ansiedade, corre lá no meu IGTV depois, está gravada, para que você possa assistir e entender que uma criança, um adolescente, quando ele está vivenciando repetidas vezes o ciclo da baixa autoestima, isso acaba gerando problemas muito sérios de saúde mental, né? Hoje eu coloquei Foi hoje? Agora eu tô até perdida. Acho que foi hoje sim, ou ontem. Eu coloquei nos meus stories falando sobre a saúde mental de crianças e adolescentes com TDAH. Que a gente precisa ficar... Foi ontem. Que eu falei dos professores também. A gente precisa ficar atento, né, nesse período de pandemia, nesse período aí de isolamento social, de ensino remoto. A gente tem visto crianças e adolescentes, independente de ter TDAH ou não, desenvolvendo muitas questões relacionadas, muitos problemas relacionadas, né, às suas emoções, problemas relacionados à ansiedade, depressão. E as crianças e adolescentes com TDAH também estão vivenciando isso, porque muitos deles não estão conseguindo se adaptar, se adequar a esse ensino remoto da forma como ele está sendo feito, ok? Então, pensando nisso, né, eu tenho um grupo, não sei se todas que estão aqui, né, as mães que estão aqui já participam do grupo que eu tenho lá no WhatsApp, um grupo gratuito de mães TDAH. Eu lancei lá no grupo um encontro que eu vou fazer com as mães na terça-feira, dia 6 de abril, sobre o ensino remoto, o TDAH e o ensino remoto. Como você, mãe, pai de criança com TDAH, pode ajudar o seu filho TDAH nesse momento aí de ensino remoto, de aulas online. Vai ser na terça-feira, dia 6 de abril. E para você fazer a inscrição, você pode, depois no final da live, mandar lá um direct para mim, falando que você tem interesse em participar dessa palestra, desse encontro. E aí eu te mando todas as orientações, todas as informações de como vai acontecer. Será no dia 6 de abril, à noite, tá bom? 19h30. E eu também falei nesse mesmo story, né, que não só as crianças e adolescentes estão desenvolvendo problemas de saúde mental, mas também os professores. Por quê? Porque os professores também foram pegos de surpresa, tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida a essa mudança do presencial para o online, sem terem tido uma capacitação adequada, sem terem tido orientações mais específicas. E o que a maioria dos professores relatam? Que eles estão dando aula online, que eles estão se sentindo sobrecarregados com o volume de atividades que agora eles estão tendo que dar conta por causa do ensino online, e que eles não estão vendo o retorno dos alunos. Eles não percebem a participação, o engajamento e o retorno, não só de participação, mas também de aprendizagem desses alunos. E isso tem trazido uma questão muito ligada à baixa autoestima desse professor, à frustração desse professor, que está se sentindo sobrecarregado e ao mesmo tempo não vê retorno a esse trabalho. Então, se você, né, eu tô vendo aqui, tem algumas psicopedagogas que estão aqui, tem algumas professoras também que já entraram, que eu já vi também, que eu conheço. Oi, Ana, seja bem-vinda. A internet está oscilando, né? Espero que você consiga assistir e, se Deus quiser, a gente grava no final, caso você não consiga assistir, poder ver depois, tá bom? Cristina também, seja bem-vinda. Então, o que eu estava falando é o seguinte, você professora, você psicopedagoga que está aqui assistindo a live, eu preparei esse encontro para os pais no dia 6 de abril, mas também preparei um encontro especial para você, professor, você psicopedagogo que atende crianças com TDAH, sobre o atendimento remoto, seja
relacionado à escola, que são as aulas online, seja relacionado à clínica, que são os atendimentos online a criança e adolescente com TDAH. Então, se você está aqui assistindo essa live, é professor, é psicopedagoga, tem interesse em saber um pouco mais como a gente pode promover uma aula ou um atendimento online que gere engajamento do aluno com TDAH, faça sua inscrição para participar dessa palestra. Será na segunda-feira, dia 5 de abril, ok? Então, no dia 6, que é terça, será para os pais, e no dia 5, que é na segunda, será para os profissionais, professores e psicopedagogos que têm interesse, né, nesse assunto. Faça sua inscrição, professor psicopedagogo, link na minha bio aqui no Instagram. Você clicando no link da bio, você já vai ser direcionado para fazer a sua inscrição de forma gratuita e participar dessa palestra no dia 5 comigo, tá bom? No final eu lembro vocês, que são muitas informações, mas vamos seguindo aqui porque a hora voa, né? Francisco, seja bem-vindo também. Boa tarde a todos. Alessandra, seja bem-vinda. Acho que agora acertei. Franci. Quero lembrar também o seguinte, né? Hoje eu tô até muito feliz, né? Porque hoje a gente começou de fato a nossa mentoria de mães, né? Nosso programa de mentoria de mães, mãe especialista TDAH. Hoje a gente começou a fazer os encontros individuais para fazer o mapeamento das realidades das famílias, e na semana que vem, na quarta-feira, nós começamos os encontros em grupo, né? Que são os encontros de mentoria, ou melhor dizendo, são os grupos terapêuticos que a gente vai realizar aí durante 3 meses com as mães do programa. E aí eu coloquei lá nos meus stories hoje falando sobre isso, e algumas mães me perguntaram no privado se ainda poderiam entrar no programa. E aí eu analisei a situação e eu fiz o seguinte, tá? Eu abri mais 2 vagas para o programa de mentoria Mãe Especialista TDAH, e essas 2 vagas ficarão abertas apenas até sexta-feira. Então, você, mãe de TDAH, que quer desenvolver estratégias mais funcionais para lidar com o seu filho no dia a dia, trabalhar as suas dificuldades em relação a demanda aí que seu filho gera na sua família, no dia a dia da sua casa. Se você tem interesse em participar e ter a minha ajuda aí durante 3 meses, abril, maio e junho, onde a gente vai caminhar juntas, traçando um plano de ação e executando esse plano de ação aí na sua casa, me chama depois no privado aqui no direct, para que eu possa te passar as informações de como você faz a sua inscrição. São apenas 2 vagas, estarão abertas até sexta-feira, porque eu preciso agendar o encontro individual com você, realizar esse encontro individual antes de começar as mentorias coletivas que começam na quarta-feira que vem, tá bom? Então, se você tem interesse, depois me chama no privado ali no direct, que a gente conversa um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre outras comorbidades que afetam o TDAH. E aí eu quero chamar atenção em relação a elas, porque, gente, o TDAH é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, aí, um transtorno que atinge crianças e adolescentes, jovens e adultos. É um dos transtornos mais falados e mais estudado, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele é o mais estudado, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas, apesar disso, é um transtorno que também tem muita desinformação a respeito dele. Muita desinformação. Muita gente ainda não sabe o que realmente é o TDAH. E muitos mitos são propagados nas redes sociais, nas mídias, sobre o TDAH, que gera muita confusão. Gera muito receio das famílias, gera muita confusão, muita desinformação e também muito preconceito. E aí, quando a gente fala de TDAH, dá a impressão que é uma coisa simples, que é uma coisa boba, ou que é uma coisa relacionada só à escola, que a criança só é agitada, que a criança ela só é desatenta e que isso pode passar com o tempo, enfim. E a gente sabe, né, quem estuda TDAH, quem acompanha as pesquisas científicas relacionadas a TDAH, sabe que o TDAH é um transtorno
que pode causar muitos problemas. O próprio nome diz, é um transtorno. Quem tem filho com TDAH sabe que é um transtorno realmente, né? Por quê? Porque o TDAH, ele causa prejuízos na vida da pessoa e daqueles que estão à sua volta em todas as áreas da sua vida. Não é só ligada à escola, não é só ligada a uma área apenas. Tá ligada a todas as áreas da vida da criança, do adolescente, do adulto, porque o TDAH acompanha essa criança ao longo de toda a sua vida. E se a gente não cuidar do TDAH, quer dizer, o TDAH por si só ele já traz alguns problemas, já traz alguns prejuízos. Mas quando a gente não identifica isso, quando a gente não trata isso da forma adequada, o TDAH pode gerar muitos outros problemas. A gente já falou da depressão, a gente já falou da ansiedade, a gente já falou sobre o TOD, a gente já falou sobre a propensão de crianças e adolescentes, né, principalmente adolescentes, a se envolverem com delinquência, se envolverem com o uso e abuso de substâncias, de drogas, né? Então é realmente um risco muito aumentado. Existe um risco muito aumentado de crianças com TDAH de sofrerem acidentes domésticos e depois acidentes de carro. Então a gente precisa realmente olhar para o TDAH não como um bicho de 7 cabeças, um monstro, não, mas com a sua devida importância e com seriedade. Olha, Juliana, né? Juliana, TDAH não tem cura, tá? TDAH é um funcionamento cerebral que a pessoa nasce com ele, que vai permanecer a vida toda. O que pode acontecer é que através do tratamento, esse TDAH, esses sintomas, eles podem ir diminuindo ou ir mudando ao longo do tempo, tá? E a pessoa vai encontrando estratégias, vai aprendendo a lidar com os seus sintomas e ela pode viver uma vida tranquila. Ok? Mas não tem cura, tá bom? Então, por isso a gente precisa ter essa atenção, tá? A gente precisa ter essa atenção. E hoje nós vamos falar de 4 comorbidades que podem aparecer junto com o TDAH, que atrapalha muito o desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. E uma delas é a obesidade. E por que eu vou falar da obesidade? Porque a obesidade é uma das coisas, uma das comorbidades que podem ser geradas a partir do TDAH por uma questão do TDAH não tratado. Por essa família, por essa criança, por esse adolescente não estar sendo bem conduzido. E o que pode acontecer, gente? Crianças com TDAH têm um risco de 2 a 3 vezes mais elevado de desenvolver obesidade. Então, você imagina, a criança tem TDAH e ela só por ter TDAH, ela aumenta em 2 ou 3 vezes mais a chance de desenvolver a obesidade. E por quê? A obesidade é um sintoma do TDAH? Não. A obesidade é uma que a gente chama de sintoma secundário. É uma consequência do TDAH quando esse TDAH não é bem conduzido. Não está num tratamento adequado e ele não é bem conduzido. Por que isso acaba acontecendo, né? Por quê? Porque as crianças e adolescentes com TDAH, pessoas de um modo geral, elas acabam comendo mais para compensar, né, ou para recompensar algo que ela não tem internamente, né, no seu funcionamento cerebral, ou que o ambiente não está proporcionando para ela, tá? Deixa eu só voltar que tem uma perguntinha aqui, ó. TDAH hereditário? O que causa o TDAH? Juliana, eu não sei se eu acho que você é nova aqui, eu não sei. Mas depois você me responde se é a primeira vez que você está aqui na live, que eu não estou me lembrando do seu nome, mas olha só. TDAH, eu não vou entrar em todos os detalhes da sua pergunta, mas eu vou te responder. TDAH ele tem uma origem predominantemente genética. O que isso significa? Que ele tem lá uma origem genética, mas que não necessariamente se a mãe tem, o filho vai ter. Se o pai tem, o filho vai ter. Não é uma coisa assim direta. Mãe com TDAH tem filho com TDAH. Não. Agora, se a mãe tem, se o pai tem, ou se o avô tem, provavelmente
a probabilidade da criança nascer com TDAH aumenta, ok? Por quê? Porque vai estar lá no gene daquela família o TDAH, tá bom? Então, a causa do TDAH, ela é predominantemente genética. Ela também tem uma influência ambiental, mas para essa influência ambiental ter o seu peso, tem que ter lá uma questão genética, tá? Ó, Cristina, sou professora psicopedagoga, tenho um filho de 6 anos com TDAH e realmente é bem difícil. Preciso estar em contato com a escola o tempo todo. Exatamente. Ó, meu filho está comendo muito, engordou muito na pandemia. Sim, então olha só, por que as crianças começam a comer muito? Por que as crianças começam a comer muito não? Por que elas engordam muito, né? Tendência a ter obesidade. Primeiro, porque elas buscam na comida a recompensa imediata que elas têm dificuldade de ter no ambiente. Ok? Ó, sempre fica procurando uma coisa para comer. Então, ela fica buscando no ambiente uma recompensa para ela se manter motivada nas coisas que ela está fazendo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. A criança tem que fazer uma tarefa, ela tem que fazer uma atividade lá da escola, ela está em casa, ela tem que fazer um dever de casa. Ela não tem motivação para fazer aquilo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar alguma coisa no ambiente para tentar motivá-la a fazer aquela tarefa. E aí, o que ela vai buscar? Coisas que dão prazer para ela. Só que, geralmente, quando ela busca coisas que dão prazer para ela, essas coisas acabam desviando mais ainda a atenção dela. Então, ela começa a comer, ela começa a mexer em alguma coisa. E isso acaba, ao invés de ajudar a motivar, a focar na atividade, acaba dispersando mais ainda ela. Então, a busca por essa recompensa faz com que ela acabe comendo mais. Uma outra questão também, que as pessoas com TDAH, elas são mais desorganizadas. Então, elas começam a não seguir horários, elas costumam fazer refeições de uma forma irregular, costumam focar em alimentos mais calóricos, ok? Ó, mais calóricos. Isso eu tô falando crianças, adolescentes e adultos, tá? Quando essa criança é mais nova, quando essa família não tem uma organização, uma rotina alimentar estruturada, com horários, com alimentação, né, selecionada lá para a criança, se essa família não tem isso de uma forma estruturada, essa desorganização familiar, essa falta de rotina na família acaba contribuindo para que essa criança ela mantenha as suas refeições irregulares, não siga horários. E uma outra questão também é que essa criança, quando ela tem a hiperatividade associada, ela não tem paciência para parar e comer. Por ela não ter paciência para sentar e comer da forma como deve ser feito, mastigando a comida, né? Com todo aquele tempo que a gente precisa para se alimentar, o que ela faz? Ela engole a comida. Ela come a comida muito rápido. Ou então ela começa a comer e larga a comida para lá. E aí o que acontece? Daqui a pouco ela está com fome de novo. E como já passou o horário do almoço, o que ela vai fazer? Come biscoito, come bolo, come alguma outra coisa que para resolver a fome dela. Entenderam? Então, assim, a criança com TDAH, ela, além dela não ter paciência para comer, ela come muito rápido, ela não mastiga direito, ela para de comer, começa a comer e para na metade, larga o resto e vai fazer outra coisa. E, além de tudo, ela também tem uma tendência maior a ter ansiedade. A gente viu quarta-feira passada que crianças com TDAH, pessoas com TDAH, quase 100% delas têm ansiedade. Nem todas têm o transtorno de ansiedade, mas quase todas têm um nível de ansiedade um pouquinho maior do que a maioria das pessoas. E essa ansiedade, onde ela fica ali buscando coisas, onde ela não sabe o que é, ela fica sempre buscando um prazer, uma satisfação que ela nem sabe qual é, ela acaba achando na comida uma forma de satisfazer essa busca dela, né? O psiquiatra do meu filho me orientou
evitarmos a disbiose, você acha que seria bom? O que é disbiose? Eu não sei, não conheço. Você pode tentar explicar um pouquinho aí pra gente? Porque às vezes eu não conheço com esse nome e sei, mas não sei com esse nome. Depois você coloca pra mim, Cristina, por favor. Então, gente, por que eu tô falando da obesidade? Porque a gente precisa estruturar a vidinha da criança e do adolescente com TDAH. Porque se a gente deixar por conta deles, eles não vão conseguir fazer sozinho. Sim, é uma questão alimentar, mas eu não sei que tipo de intervenção é. Eu até anotei aqui para eu pesquisar sobre isso. Disbiose. Deve ser algum tipo de dieta alimentar, alguma coisa assim? Ah, tá. Mas seu filho apresentou alguma coisa relacionada à lactose ou ele tirou a lactose por tirar? Depois você coloca aí. Enquanto isso eu vou fazer o fechamento aqui da obesidade. Ele apresentou algum problema de lactose? Sim. Porque assim, gente, a lactose, glúten, nada disso a gente tem ainda evidência científica comprovada de fato que retirando lactose, retirando glúten, isso vai trazer algum benefício para o TDAH, para os sintomas principais do TDAH, tá? Pode trazer benefício para sintomas secundários, como eu falei. Se ele tem lá uma intolerância à lactose, ok, vamos tirar a lactose. Se ele tem uma intolerância ao glúten, vamos tirar o glúten, que isso vai ajudar essa criança. Mas se ele não tem uma intolerância, ele não tem problema nenhum com esses, né, com esses elementos, não tem por que retirar, porque não há evidência científica que comprove que isso vai trazer benefícios para o TDAH de uma forma geral, tá bom? De uma forma geral. O que pode acontecer é que alguns médicos, o que eles fazem? Eles retiram alguns alimentos e observam se vai haver alguma melhora ou não. Se há melhora, eles mantêm essa retirada. Se não há melhora, eles retornam com o alimento, tá? Como a gente diz, ele vai fazer um teste, vai experimentar e ver se vai ter um resultado positivo ou não, tá bom? Mas associação direta com o TDAH ainda não temos essa comprovação. Então vamos lá, vamos fechar aqui a questão da obesidade. A obesidade, então, o TDAH aumenta até 3 vezes o risco de obesidade por conta dessa desregulação que a criança tem em relação à sua alimentação, a horários, a parar para comer, a essa impulsividade, a essa ansiedade. E ela busca sempre algo que vai satisfazer sua necessidade, vai te dar prazer, vai te recompensar de alguma forma. E ela encontra na comida algo que dá prazer, principalmente naquela comida que tem um excesso de açúcar, a comida que tem um excesso calórico, que são comidas que mais nos dão prazer, a gente sabe, né? Porque nós sabemos que quando a gente come um hambúrguer, quando a gente toma um refrigerante, come um bolo, a gente se sente mais reconfortada do que quando a gente come lá, né, um brócolis, por mais que a gente goste de brócolis. Então as crianças tendem a buscar alimentos que vão trazer mais prazer para ela, porque ela está o tempo todo buscando prazer, buscando recompensa imediata. Então o que cabe aos pais fazer? Estruturar uma rotina que inclua, nessa rotina, óbvio, a rotina alimentar, com horários específicos para alimentação, com treinamento, regras, né, orientações para essa criança conseguir parar para comer, mastigar, sentir a comida, né? Sentir o gosto da comida, terminar de comer, não só começar, e não ficar beliscando nos intervalos de uma refeição para outra. Porque a criança que não come direito na hora do almoço, porque ela não para comer, ela vai com certeza buscar os petiscos, buscar beliscar alguma coisa durante o período que antecede a próxima refeição. Mas ela só vai conseguir fazer isso se tiver autorização da família,
né, para ela poder comer outras coisas. Então, essa rotina estruturada ela é essencial para que a gente consiga prevenir a obesidade e também, se ele já está obeso, né, já conseguir fazer aí um trabalho de tratar essa obesidade dessa criança, tá? E uma outra coisa também, né, que a gente até falou aqui da questão da origem genética, crianças com TDAH têm uma maior probabilidade de ter pais, né, mãe, pai com TDAH também. E pais com TDAH costumam desenvolver uma rotina alimentar inadequada, porque eles também têm dificuldade com organização, em seguir horários, em seguir rotinas. Então, se essa mãe, né, se esse pai, principalmente a mãe que fica mais responsável por essa parte alimentar, se essa mãe também tem TDAH e ela não está sendo tratada e ela também tem dificuldade de manter uma rotina alimentar adequada, isso vai repercutir na alimentação do filho com certeza. Então, nós precisamos, enquanto adultos, entender que a obesidade no TDAH é uma consequência secundária, é uma consequência que pode ser evitada, que não está ligada diretamente ao TDAH, que basta a gente conseguir estruturar uma rotina adequada, que a gente vai conseguir prevenir essa obesidade. Então, Ana, exatamente, marido com TDAH não tratado, com certeza ele deve apresentar vários sintomas aí, vários comportamentos que repercutem na vida do filho, né? Juliana tá achando que também tem TDAH e que não sabia. Olha, vou fazer um parêntese aqui, aproveitar que tem um público aqui pra gente conversar e aproveitar esses comentários. O mês de abril, todo o mês de abril, eu vou abordar aqui nas minhas lives, nas minhas postagens, um assunto muito importante que tem a ver com o que vocês estão falando aqui, que são os primeiros passos no TDAH. O que são os primeiros passos do TDAH? É desde a suspeita até o fechamento do diagnóstico e o tratamento, o que vocês precisam saber enquanto mães, enquanto profissionais, né, que vão estar aqui também acompanhando. Então, vi alguém falando sobre TDAH, vi alguém falando sobre desatenção e tudo mais, e fiquei na dúvida, será que eu tenho também? Será que meu filho tem? Alguém lá na escola sinalizou que meu filho pode ter TDAH. Será que ele realmente tem TDAH? O que é TDAH? Eu não sei direito o que é isso. Desde a suspeita até o fechamento do diagnóstico e o tratamento, como você deve proceder para o tratamento, eu vou abordar no mês de abril. Então você vai saber todas as informações que você precisa para começar a entender, a identificar, entender e lidar com o TDAH em termos de diagnóstico e tratamento, tá bom? Ele não aceita e reconhece. Sim, porque o que acontece, Ana? Ele passou a vida inteira sem esse diagnóstico. E ele passou a vida inteira conseguindo, de certa forma, lidar com isso, né? Ele se adaptou ao jeito dele. Então é mais difícil ele se reconhecer e aceitar, né? Que tem TDAH. É realmente mais difícil, tá? Olha, acho que o meu também tem TDAH, mas ele é super preocupado com a alimentação, pega muito no pé do nosso filho. Sim, olha, nós falamos que tem uma tendência, não é uma regra. Tem TDAH, tem problema com a alimentação. Não é assim, tá, gente? É uma tendência. Por isso a gente tem que ficar atentos. Temos que ficar atentos, tá? Pode ser tratado depois do adulto? Claro, com certeza. Pode não, deve ser tratado depois de adulto. Deve ser tratado. Se você está identificando, né, alguns sinais, eu vou falar dos sinais que você pode suspeitar se tem TDAH. Juliana, né? Juliana, se você não quiser esperar até abril, né, até semana que vem, quando a gente começa com essa série de lives, vai lá no meu IGTV,
Nas primeiras lives, eu acho que a quarta live, ou quinta live, lá nas primeiras lives que eu fiz, tem uma live que fala sobre TDAH, TDAH em adultos, como identificar o TDAH em adultos. Nessa live eu faço um checklist com os principais sintomas principais sinais que você pode identificar para levantar uma suspeita e procurar o diagnóstico, tá bom? Então depois você dá uma olhadinha lá no meu IGTV que tem essa live. E pode ser tratado sim, deve ser tratado. Tá. Então vamos lá, gente. Então, deu para ficar clara a questão da obesidade? Que a gente tem que ter atenção em relação a isso, que a gente precisa... teve uma mãe que me perguntou sobre a obesidade, sobre a questão da alimentação ligado à medicação. Se a medicação de TDAH pode gerar obesidade na criança. Eu vou falar o seguinte, que a medicação mais comum, né, que é dada para o TDAH, que é a Ritalina, ou outras, Venvance, ou Concerta, geralmente essa medicação, ela tira um pouco o apetite do TDAH. Isso é um efeito colateral que pode acontecer, não acontece com todas as crianças não, mas pode acontecer um pouco da perda do apetite, tá? Ou então a criança, ela toma a medicação está fazendo efeito durante um tempo e no final do efeito da medicação, que a gente chama de efeito rebote, no final do tempo de efeito da medicação, a criança pode ter uma tendência a querer comer um pouco além daquilo que ela costuma comer. Por quê? Porque quando ela está medicada, o apetite dela, ou a impulsividade, ou a ansiedade dela por comer, diminui. Quando a medicação passa o efeito, volta ao normal a ansiedade, né? Volta ao normal a impulsividade e a busca por alimentação. Então dá a impressão que a criança teve um aumento, mas na verdade ela não teve um aumento, é porque ela estabilizou durante a medicação e quando a medicação passou o efeito, ela voltou ao normal e aí dá essa diferença, tá? Mas isso é ajustado aí com o neurologista, pode ser ajustado. Tá falando aqui, o Nick tá 3 quilos acima do peso, então tem que acompanhar, tá bom? Porque além da obesidade, a obesidade ela pode gerar muitas outras coisas, problema de pressão, diabetes, então a gente tem que cuidar, tá? É um problema sério que a gente precisa cuidar sim, tá bom? Aline, seja bem-vinda. Então vamos lá, então no mês de abril a gente vai ter muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo aqui falando sobre esses primeiros passos no TDAH, para que você compreenda de fato e derrube de uma vez por todas todos os mitos que permeiam assim, o seu imaginário em relação ao TDAH, tá bom? Vamos passar para o segundo. Eu vou falar de forma bem rápida o segundo, que são as tiques. Vocês sabem o que são tiques? Que a gente na linguagem popular fala tique nervoso, né? Aquela pessoa que fica piscando, fica mexendo, fica fazendo barulhinho com a boca, que a gente chamava de tique nervoso antigamente, né? No popular a gente usa isso. Mas as tiques, eles são movimentos, né? Ou sons repetitivos que a pessoa ela faz sem controle, ela faz de uma forma involuntária. Então ela tá falando com você, daqui a pouco ela faz um barulho com a boca, ou ela faz um movimento assim, ela faz assim, enfim, ou ela faz assim com o pescoço, enfim, ela faz alguns movimentos, ela faz alguns sons repentinos do nada, de forma involuntária, e que isso pode estar associado ao TDAH em até 7% dos casos. Eu mesma atendo uma paciente que tem tics, vários. Ela começa com começa com piscar, e aí ela fica piscando. Daqui a pouco ela deixa de piscar e começa a fazer movimento com a boca. Daqui a pouco ela deixa de fazer um movimento com a boca e começa a fazer coisa com o pescoço. As tics vão mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque ela tá
apresentando esses movimentos, está apresentando esses sons de uma forma involuntária. Ela não consegue controlar. Você tem, Ana, tics? Né? A gente acaba tendo de uma forma, né? Algumas pessoas têm, independente de ter TDAH ou não. Mas quem tem TDAH tem uma propensão aí de 7% de chances, né? 7% dos casos de terem TDAH. Ó, a Ângela tá falando, tem um aluno assim, com vários tiques. Meu filho demais coloca a mão no nariz o tempo todo, parece que fica o tempo todo, parece que fica um tempo durante, depois troca. As tiques, elas costumam aparecer em torno dos 10 anos de idade. A partir daí, pode aparecer antes, mas geralmente a partir dos 10 anos de idade. E ela vai mudando também, tá? E aí, essas tiques, elas podem ser transitórias. Então, ela aparece, da mesma forma como ela aparece, ela some. Mas ela também pode ser crônica. Ok? Por isso que a gente tem que estar observando, conversando sempre com o neurologista. O neurologista dos nossos filhos, né, dos filhos, eles são devem ser os nossos melhores amigos, né? Porque é aqueles que a gente vai recorrer a todo momento em qualquer mudança que acontece aí na criança. Então, essas tiques, elas podem ser algo transitório, mas também pode ser... roer unha não é uma tique, tá? Roer unha tá mais voltado à questão da ansiedade. Tique é um movimento involuntário e repentino que ela faz, às vezes ela nem percebe o que tá fazendo, tá bom? E ela não controla. Roer unha, por mais que eu faça assim de forma inconsciente, mas eu controlo parar de roer unha. Eu controlo, se eu tô roendo unha aqui e eu percebo, eu controlo. Se você me chama atenção, eu paro de roer. A tique não. Quanto mais você chama atenção, mais ela faz, mais ela repete. Se a criança tá lá piscando e você chama atenção, não faz isso, ela tá fazendo, às vezes ela faz assim com o pescoço. Se ela tá fazendo isso, fazendo barulho com a boca, e ela tá fazendo isso, e você chama a atenção dela, a tendência é ela fazer mais vezes. Aí as mães às vezes acham até que a criança tá de deboche, mas não é. É porque o sistema nervoso dela desencadeia a repetição do movimento, a repetição do som de uma forma involuntária, tá? E aí, essas tics, elas podem sumir de uma forma natural. A tendência é sumir, mas elas também podem aparecer de uma forma crônica e evoluir, porque a gente chama da síndrome de Tourette, que são tics mais crônicos, ok? Que são quando a pessoa que desenvolve essa síndrome, ela vai desenvolver várias tiques ao mesmo tempo. Então ela pisca o olho, ela mexe a boca, ela produz um som. São vários tiques ao mesmo tempo de uma forma crônica. Por que a gente tem que ficar atentos às tiques? Por quê? Porque ela pode levar a dor e a lesões. Então, por exemplo, tem crianças que fazem movimento com o pescoço. Movimento com o pescoço, isso pode gerar uma lesão aqui, uma dor no pescoço, ficar com torcicolo, de tanto que ela faz isso com o pescoço, tanto que ela mexe com o pescoço, tanto que ela vira o pescoço, entendeu? E uma outra questão é a questão que isso pode atrapalhar o social. Então você imagina uma criança junto com outras crianças fazendo determinados barulhos, fazendo determinados movimentos, ela pode virar alvo de chacota, né? Ela pode, ali no meio de outras crianças, no meio de outras pessoas, não conseguindo se relacionar bem por conta desses movimentos, que as pessoas não entendem que ela não faz isso de propósito, né? E uma outra questão também é que essa criança, ela começa a ficar irritada com esses movimentos repetitivos. Ela mesma começa a ficar irritada, e por ficar irritada, ela pode apresentar alguns problemas aí de agressividade, enfim, ficar nervosa, com raiva. Vamos ver aqui, ó. Ju, nós não podemos ficar chamando a atenção dela. Devemos tentar uma forma leve de distraí-lo para outra coisa, como fazemos. Olha, exatamente. Quanto mais você foca a atenção naquilo, mais ela vai ficar nervosa e mais ela vai tender a repetir aquele movimento. O que a gente deve fazer é, como você falou, tentar redirecionar essa criança para uma outra coisa. E ela vai redirecionar e ela vai deixar de fazer aquilo, mas provavelmente ela vai voltar.
provavelmente ela vai voltar. Porque ela não faz de uma forma intencional, de uma forma controlada, e também ela não faz de uma forma consciente. Muitas vezes ela nem percebe que faz isso. Então o que a gente tem que fazer? Conversar com o neurologista que isso está acontecendo e pedir uma orientação dele mais específica do caso. Porque a gente tem que observar se isso é algo transitório, que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, assim como vem do nada, também some do nada, tá bom? Mas isso não, o fato de poder sumir do nada não quer dizer que a gente vai esperar, então a gente não vai fazer nada, vamos esperar que sumiu, se não sumir a gente vê o que faz. Não, começou a aparecer, você percebeu que isso está acontecendo, procura uma orientação médica que eles vão poder te orientar da melhor forma possível, tá? O que eu posso dar de orientação mais básica de todas, vou dar duas. Uma, buscar o médico para ter uma orientação mais específica, e a segunda, que é você não colocar muito foco nisso, você entender que ela não faz isso de propósito, que ela não faz isso de forma intencional e voluntária, e que quanto mais você chama atenção, do tipo, para de fazer isso, menina, para de fazer esse barulho, para de fazer isso com o olho, para de fazer isso com a boca, para de fazer isso com o pescoço, vai machucar, não sei o que. Quanto mais você coloca luz nisso, mais ela tende a repetir, porque o sistema nervoso dela vai desencadear a produção desse movimento, tá bom? Vou falar aqui o terceiro, que é a questão da dor de cabeça. Gente, dor de cabeça e TDAH tem muita... Principalmente adolescente, reclamam muito, né? Principalmente porque a gente sabe que dor de cabeça existem vários tipos. Ó, sempre tem uma tique some, depois ela arruma outra. Isso acontece também, tá? Ela tem um tique de piscar, daqui a pouco aquilo some, volta um outro tique. Pode acontecer sim, e geralmente é assim mesmo que acontece, tá bom? Depois de uma determinada idade, aquilo pode sumir, mas a gente precisa ter um olharzinho, verificar. Tá bom? Dor de cabeça, gente. Dor de cabeça, existem vários tipos de dor de cabeça. A mais comum, que está associada ao TDAH, é a enxaqueca. É a mais comum, apesar de terem outras também. Crianças com TDAH, principalmente as crianças que têm o TDAH do tipo hiperativo, elas têm uma tendência a desenvolver enxaqueca em 2 vezes mais do que uma criança que não tem TDAH. Então, o risco de enxaqueca no TDAH de crianças que têm o tipo hiperativo é 2 vezes maior do que na criança que não tem TDAH, ok? E o que é enxaqueca, gente? Enxaqueca é aquela dor de cabeça crônica, reincidente, né? Que é caracterizada por episódios súbitos, né? Que ela aparece do nada e ela tem aquele aspecto latejante. Eu tenho enxaqueca, né? Graças a Deus tá tratada, então só muito de vez em quando que eu tenho uma crise. Essa semana mesmo eu tive uma, mas ultimamente, depois que eu fiz o tratamento, eu quase não tenho enxaqueca, mas a enxaqueca, quem tem enxaqueca sabe que ela parece que ela surge do nada, ela fica latejando em um lado da cabeça, ou do lado esquerdo ou do lado direito, e ela fica pulsando e parece que vai explodir a cabeça. E geralmente é de um lado ou do outro. Eu geralmente sinto aqui, nessa região aqui, e eu sinto ela pulsando aqui, né? E ela, o que ela acaba gerando? Mudança de humor, porque a gente fica irritada, aversão à luz. Eu, por exemplo, não tenho muito problema com barulho quando eu tô com enxaqueca, mas a luz me incomoda muito, 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 muito. Outras crianças têm problemas com barulho, algumas acabam ficando pálida, com náuseas e até vômitos. Eu já tive crise de enxaqueca onde eu tive tontura, onde eu fiquei enjoada, onde realmente eu passei mal mesmo. Eu já tive uma crise de enxaqueca, que foi quando eu descobri que era enxaqueca, que eu fiquei com o meu rosto aqui inchado, que parecia uma sinusite. E aí eu fiz investigação, né, para ver se era sinusite, se era outra coisa. Não era sinusite, era enxaqueca. Inchou meu rosto, parecia que eu tinha tomado um soco aqui. Então a enxaqueca, ela realmente ela é incapacitante, né?
E ela irrita muito a criança. E o que acaba gerando na criança? A criança acaba evitando brincar, ela acaba se retraindo mais, ficando mais quietinha. Só que a enxaqueca, ela pode durar tanto horas quanto dias. Então, ela precisa realmente ser tratada. Então, se seu filho tem TDAH e constantemente ele está reclamando de dor de cabeça, relate isso para o neurologista do seu filho, busque entender, né, o que está acontecendo. Não ache que é brincadeira dele, não ache que é uma bobagem, não ache que ele está inventando. Ele até pode estar inventando, mas até que prove o contrário, busque um profissional para te orientar, porque a enxaqueca ela é muito comum no TDAH e ela, quando ela não é tratada, ela vai se tornando crônica. Então, uma enxaqueca que começa assim, daqui a pouco ela está desse tamanho, de não ter sido tratada da forma adequada. Eu passei por um tratamento de enxaqueca bem difícil. Custei a conseguir me livrar de crises constantes. Hoje, quando eu tenho enxaqueca, é uma coisa assim muito difícil. Às vezes eu sinto uma dorzinha de cabeça leve, mas para ter crise, essa semana eu tive uma crise de enxaqueca que eu dormi e acordei com dor. Eu passei 3 dias com dor de cabeça. E um desses 3 dias foi uma dor tão forte que a minha vontade era bater a cabeça na parede. Então, eu sei o que é uma dor de cabeça. E quando a gente não trata, a tendência é essa dor ir aumentando, Eu hoje raramente tenho essas crises. Por quê? Porque eu tratei e eu sei quando eu começo a sentir a dor, que tipo de medicação é melhor para eu tomar, ok? Ó, dor de cabeça na hora de fazer lição do colégio, né? E aí o que acontece muitas vezes? Às vezes a mãe fala assim, tá inventando, porque só para fazer lição que tem dor de cabeça. Termina a lição, vai brincar normalmente. Por que às vezes dá dor de cabeça na hora de fazer lição? Pode ser uma estratégia para fugir da lição? Pode. Mas pode também ser porque na hora da lição do colégio, a criança está sendo exigido, o cérebro dela está sendo exigido na sua atenção máxima. Ela está tendo que empregar um esforço mental prolongado para a realização das tarefas da escola. E isso faz com que ela force um pouco mais o cérebro. E forçando um pouco mais o cérebro, ela pode sentir realmente dor de cabeça. Que depois que ela para da atividade, essa dor de cabeça pode passar, tá bom? Mas é por uma sobrecarga do cérebro dela. Por isso, gente, que é importante, né? Eu não tô levantando a bandeira da medicação, não. Mas para muitas crianças, a medicação ela é importante, por quê? Porque ela vai ajudar essa criança a regular esse funcionamento cerebral para que ela não precise empregar tanto esforço na hora de realizar as tarefas do dia a dia, principalmente as tarefas escolares. Aí, tá vendo? É isso aí, Ana. Às vezes, pode ser uma malandragem dele? Até pode, mas na maioria dos casos, e aí você conhece seu filho melhor do que eu, né? Na maioria dos casos, a dor de cabeça passa depois, porque depois ele para de ser exigido, a atenção dele para de ser exigida. Experimenta você, adulto, passar um dia estudando muito, lendo muito. No final do dia você vai estar cansado, não vai estar com sua mente cansada? E às vezes dá até uma dorzinha de cabeça. Por quê? Porque você exigiu muito do seu cérebro. Agora você imagina uma criança que tem um funcionamento abaixo, né? O funcionamento aí um pouquinho desregulado, e ela tendo que forçar esse cérebro a funcionar. Cansa realmente o cérebro dela e pode sim dar dor de cabeça, tá? O que mais que eu vou falar da dor de cabeça? A dor de cabeça é a mesma coisa do tique, né? Apareceu, relata para o neurologista, procura ver e tratar, identificar e tratar o porquê que isso está acontecendo, os geradores dessa dor de cabeça e também como pode tratar. Sempre lembrando o seguinte, gente, nós temos uma tendência muito grande a nos automedicar, principalmente os famosos analgésicos, né? Que até a Ana colocou aqui. E quando a gente sente uma dorzinha de cabeça, né, uma indisposição, uma dorzinha muscular, a gente corre para tomar um analgésico.
Isso faz parte da cultura do brasileiro. Mas quando a gente está falando aqui de uma enxaqueca, que não é uma dorzinha de cabeça esporádica, que aconteceu lá uma vez ou outra, que é uma dor de cabeça que acaba sendo mais recorrente, o uso do analgésico de forma indiscriminada pode tornar essa dor de cabeça pior ainda. Ela pode passar naquele momento, mas vai chegar uma hora que esse analgésico não vai mais fazer efeito. E aí você vai precisar dar um analgésico mais forte. E aí você vai precisar dar um analgésico mais forte, porque essa enxaqueca vai ficando crônica. Por isso que tem que realmente buscar uma orientação médica em qual medicação é a mais adequada e em que frequência e quando você deve tomar essa medicação, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o tratamento da enxaqueca, eu experimentei vários tipos de medicação, até uma medicação sublingual eu experimentei e não adiantou. Então eu tive que fazer todo um tratamento para conseguir achar a medicação adequada para mim, não foi qualquer medicação, entendeu? Tá, então falamos sobre obesidade, falamos sobre as tics e falamos sobre a dor de cabeça. E eu vou encerrar aqui falando sobre um assunto muito importante, que também é muita dúvida das mães, que é a questão dos problemas de sono. Oi, Cláudio, tudo bem? Meu marido entrou na live aqui. Então nós vamos falar sobre os problemas de sono, que é algo que também... Oi, Tânia, tudo bem, querida? Um beijo, obrigada pela sua presença, tá bom? Deixa eu ver aqui a perguntinha, ela botou... Tem mania de colocar as coisas na boca quando vejo as coisas estão todas molhadas. Obrigada. São seus olhos, marido, são seus olhos. Vamos lá, vamos falar sobre problemas de sono. Oi, Alessandra, tô te vendo aí. Conseguiu? Você que estava com dificuldade de mandar comentários na live? Conseguiu? Se foi você, Alessandra, me confirma aí, porque eu já vou ficar feliz, né, que você conseguiu. Vamos lá, pessoal. Por que eu vou falar de problemas de sono aqui? Porque 70%, olha só, gente, 70% das crianças com TDAH apresentam algum tipo de problema de sono. É uma estatística bem alta, não é mesmo? 70%. Muitas mães relatam. Muitas mães relatam. E aí, por que isso acontece? Por que 70% das crianças... Ah, ótimo, Alessandra, muito bom. Feliz. Por que 70% das crianças com TDAH acabam apresentando problemas de sono, gente? Por que isso acontece? Olha, o TDAH, preste atenção, o cérebro do TDAH, ele tem um atraso maturacional. O que é um atraso maturacional? É um atraso na maturação ou no desenvolvimento da maturidade desse cérebro, do funcionamento do cérebro. Eu não estou falando aqui da pessoa que é imatura porque ela é mais infantil, não estou falando disso, tá? Eu estou falando do funcionamento do cérebro, que o TDAH tem uma imaturidade que pode chegar em torno aí de 4 anos, em média, tá? Então, se o TDAH tem um desenvolvimento, quer dizer, tem um atraso nessa maturação do cérebro, tem uma imaturidade cerebral, que isso depois é corrigido lá na vida adulta, lá depois dos 20 e poucos anos, isso dá uma regulada, dá uma corrigida, mas até lá esse atraso ele permanece. Então, se o TDAH tem esse atraso na maturação do cérebro, isso também vai provocar um atraso na maturação do ciclo do sono. Porque todos nós temos o ciclo do sono. E nós passamos por esse ciclo do sono, eu não vou explicar aqui porque não vem ao caso. Mas nós, durante um período de sono, né, uma noite de sono, nós passamos por esse ciclo várias vezes.
passamos pelo primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, e esses ciclos precisam ser passados, né, ao longo da noite de uma forma completa. Início, meio, fim. Fechou o ciclo, começa outro. Durante toda a noite de sono, a gente tem que passar por vários ciclos desse de sono, ok? Esse ciclo de sono, pelo cérebro do TDAH estar imaturo, ter uma imaturidade, esse ciclo de sono também está em atraso maturacional, ok? E aí o que isso significa? Por exemplo, que uma criança de 10 anos, por exemplo, pode ter um ciclo de sono de uma criança de cerca de 4 anos mais nova do que ela. Então pensa isso numa criança de 6 anos, de 7 anos. A criança tem 7 anos. Ela pode estar tendo um ciclo de sono em torno aí de 6, 5, 4, em torno de 3 anos. O ciclo de sono de uma criança de 3 anos é diferente do ciclo de sono de uma de 7, que é diferente do ciclo de sono de uma de 15. Entenderam? Então, por isso, muitas pessoas que têm TDAH, muitas crianças e adolescentes, têm problemas no sono por conta dessa imaturidade. E aí, o que isso acaba gerando? Pode gerar sono fragmentado. Então, o ciclo, quando a criança começa a dormir, esse ciclo ele começa, mas ele é interrompido. E ela tem o sono fragmentado durante a noite. Ela tem uma baixa eficiência no sono. O que isso significa? Que ela acorda mais vezes durante a noite por conta desse sono, que ela acorda de manhã e continua com sono. Então ela pode tanto dormir e acordar muito durante a noite, ou ela pode dormir a noite toda, mas ela acorda quando ela acorda de manhã, ela continua cansada e com sono. Por quê? Porque ela tem baixa eficiência nesse sono, porque os ciclos eles não aconteceram de forma adequada durante a noite. O tempo total de sono pode diminuir, então ela pode dormir menos tempo do que ela deveria dormir. Ela pode ter um tempo maior de demora para conseguir pegar no sono. Então ela deita para dormir e até ela conseguir pegar no sono, esse período pode ser mais longo do que das crianças de um modo geral. Ela pode ter uma maior tendência a ter sonolência durante o dia, a ficar como se estivesse, sonolenta, cansada. Ela pode apresentar maior risco de ter insônia. Ela pode apresentar também maior risco de ter desordens respiratórias durante o sono, como entupimento nasal ou ronco. E tudo isso, gente, atrapalha a qualidade do sono. E ela pode ser mais inquieta durante o sono. Aquela criança que dorme, ela até dorme a noite toda, mas ela se mexe a noite toda. O tempo todo ela está se mexendo. Então, no final da noite de sono que ela acorda, ela está cansada. Ela não conseguiu relaxar durante o sono. Por quê? Porque o ciclo de sono dela está alterado e ela não consegue atingir o nível mais profundo de sono. Ela está sempre no nível superficial de sono, ok? Ó, tá vendo? A Ana tá falando, tem dia que ele acorda às 6 horas da manhã, tem dia que ele vai até 11. Quer dizer, esse sono dele é irregular, né? E além, né, de todas essas alterações no sono que eu falei aqui, né, dificuldade de pegar no sono, dificuldade de dormir a noite toda, ter sono fragmentado, dormir e se mexer muito durante a noite, roncar, ter entupimento nasal, tudo isso são problemas relacionados ao sono. Mas além desses problemas, a criança com TDAH também pode desenvolver o que a gente chama de distúrbios do sono, que são as doenças ligadas ao sono. Quais são essas doenças? Né? Vou citar algumas aqui que as crianças com TDAH e adolescentes podem desenvolver. Sonambulismo. Falar durante... Sabe aquela criança que fala a noite toda? Terror noturno, que é um outro distúrbio do sono. Sonambulismo, terror noturno. E narcolepsia. O que é narcolepsia?
é aquela pessoa que dorme a noite toda, ela dorme lá 8 horas por noite, até às vezes até mais do que 8. Dorme 10, 12 horas durante a noite, mas ela tem uma sonolência crônica durante o dia. Todo lugar que ela encosta, ela dá uma cochilada. Isso chama narcolepsia, tá bom? Então, por que eu tô mais uma vez chamando atenção em relação ao sono? Porque, primeiro, as mães, elas se incomodam muito com a questão da dificuldade de dormir das crianças, a dificuldade, né, de ter um sono relaxante. As mães relatam muito isso, e realmente isso é muito comum, 70% dos casos, e isso precisa ser investigado e precisa ser tratado. Não pode ser algo lidado como se fosse algo normal. Ó, a Ana falou aqui, ó, se mexe muito, já sofreu de terror noturno. Isso acontece realmente. E por que a gente tem que tratar, gente? Primeiro porque o sono, ele está muito ligado à nossa capacidade atencional e à nossa capacidade de memória. Se nós que não temos TDAH, não dormimos bem, você pode ver que no outro dia a gente vai estar mais cansado, a gente vai estar mais irritado, a gente não vai estar com nossa capacidade atencional no nível adequado, a gente vai ter problemas de memória. Quem tem insônia, quem tem dificuldade aí, com sono, geralmente começa a apresentar problemas de memória, porque é durante o sono que nosso cérebro pega todas as informações do dia e transforma em memória de longo prazo. Entenderam? Então, se nós não dormimos bem, o nosso cérebro não vai fazer esse trabalho de uma forma adequada. Olha, a Alessandra está colocando, a filha, quando está dormindo, fala e range os dentes. Isso aí, range os dentes, né? Tem bruxismo, que é um outro distúrbio do sono, ok? Então, a gente precisa investigar. Por quê? Porque o ranger dos dentes, gente, pode dar muitos problemas. Pode dar problema na articulação aqui do maxilar, dor, que pode... Às vezes, a dor de cabeça que a criança está sentindo está vindo desse problema aí do ranger dos dentes. O dente, quando range, ele também vai sofrendo um desgaste. Isso vai desnivelando o encaixe, né, da boca e trazendo problema aqui, ó, nessa articulação do maxilar, né? Então, nós temos que realmente ter isso, ó. Flavinha colocando, ó, filho ronca, entope o nariz. Eles têm uma tendência a ter aquele adenoide, né, que fala, que é aquela carne no nariz, sei lá, também. Então, assim, gente, sono a gente precisa tratar. Problemas no sono a gente precisa tratar. Precisa tratar, por quê? Porque uma criança que não tem... Uma pessoa, né, mas a criança com TDAH, que já tem problema na atenção, já tem problema com a questão da memória, se ela não tem uma boa noite de sono, a atenção e a memória dela vai ficar ainda mais prejudicada. Ainda mais prejudicada. Por quê? Porque o nosso sono, ele não é só para a gente descansar o corpo, é para ele descansar o cérebro. E não só descansar o cérebro, para a gente poder transformar todas as informações que nós recebemos durante o dia em memória de longo prazo. Durante o sono, o nosso cérebro é restaurado nas suas conexões cerebrais. Então, a criança, ela precisa ter uma boa noite de sono. Ela precisa ter uma boa noite de sono para que ela possa, no outro dia, ter condições de lidar com as demandas do dia a dia. E uma criança que não tem uma boa noite de sono, o que a Flávia colocou, desencadeia nervosismo. Isso aí. Às vezes seu filho tá aí irritado, né? Tá com irritadiço durante o dia, sem paciência, sabe? Aquela criança que tem um perfil mais irritadiço porque ele não tá dormindo bem. Porque a gente fica assim quando a gente não dorme bem. Só que geralmente a gente não dorme bem uma noite, 2 noites. Não é uma coisa crônica. Quem tem problema para dormir de uma forma crônica sabe que fica mais irritada, fica mais desatenta, fica com mais problemas de memória, não é mesmo? E a criança com TDAH, quando ela apresenta problemas de sono, esse problema é repetido. É repetido.
Então a gente precisa ficar atento. E aí, gente, existem várias formas do médico tratar isso, ok? Não só com questões medicamentosas, porque existem algumas medicações que podem ser dadas para a criança, inclusive medicações que são mais naturais, como a própria melanina, né, que é uma que está sendo bem falada hoje em dia. A melanina é o hormônio do sono que o nosso organismo produz quando a gente chega aí no horário da noite, né? E que muitas pessoas hoje estão com dificuldade de produzir esse hormônio por conta dessa luz do celular. A luz azul que o celular produz, ela acaba inibindo a produção desse hormônio, que é o hormônio do sono. Então tem essas medicações, mas também existe uma coisa muito importante que eu vou até colocar, eu até coloquei esses dias no meu Instagram, mas eu vou colocar de novo essa semana, que é a higiene do sono, ok? Existem orientações comportamentais que você pode fazer aí com você mesma e com o seu filho TDAH, que a gente chama de higiene do sono, para você começar a levar essa criança para um estado mais propício para o sono, ok? Essa questão, gente, dos eletrônicos, essa questão dos eletrônicos é muito preocupante. Os eletrônicos, de uma forma geral, estão trazendo para a sociedade como um todo problemas seríssimos de sono, porque nós estamos sendo bombardeados por uma luz vinda desses eletrônicos que inibe a produção natural do hormônio do sono, ok? Então, o que a gente vai fazer, né? Ter atenção a isso. Então, vamos aplicar a higiene do sono, vamos instituir a higiene do sono na nossa família, independente de já estar apresentando ou não problemas de sono. Faça isso de forma preventiva, né? Institua essa higiene do sono para que você possa ter sono, na qualidade de sono na sua família mais adequada, ok? Eu vou colocar esse post da higiene do sono, né, no meu Instagram. Eu vou ver se eu coloco amanhã, tá bom? Então fiquem atentos amanhã aí no meu Instagram, que eu vou colocar esse post da higiene do sono, tá bom? Com todas as orientações do que você deve fazer para poder contribuir. Claro que tem algumas pessoas que já estão com problemas crônicos, que aí, além da higiene do sono, ainda precisam entrar com a medicação, tá bom? Mas a higiene do sono vai ajudar muito. Agora, tem pessoas que já estão tomando, né, como a França colocou aqui, ó, o filho não dorme se não tomar medicação. Tem pessoas que já tomam a medicação para ajudar a dormir, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai associar a medicação à higiene do sono. Sabe para quê? Para aos poucos seu filho começar a fazer o desmame dessa medicação, tá bom? Então, a gente precisa... Eu não sei o celular de vocês, o meu celular, alguns celulares tem isso. Ele tem uma opção nas configurações de... Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui, peraí. É uma opção nas configurações onde você desativa a luz azul do celular, para que você não seja bombardeado com essa luz, entendeu? E aí quando você desativa isso, você vê que muda o brilho, a cor do celular muda totalmente. Por isso que as pessoas não usam muito isso, mas na verdade o certo era a gente usar o celular sem essa luz azul, tá bom? Pessoal, perguntas sobre o que a gente falou? Alguém quer fazer mais algum comentário? Sempre lembrando que depois da live, né, os dias que vem depois da live, eu sempre coloco posts no meu Instagram com os resumos da live, com os pontos principais da live, com mais orientações sobre o que a gente discutiu na live, tá bom? Lembrando aqui, para a gente poder encerrar, enquanto vocês estão aí vendo se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Ana! Obrigada aí. Tem mais um comentário aqui, ó. Olha, a Sandra colocou: amo suas lives,
bastante proveito. Parabéns. Obrigada, Alessandra. Obrigada mesmo. Fico muito feliz de poder contribuir com vocês. A gente bate um papo muito bom aqui, né? Às quartas-feiras. Toda quarta-feira, 18 horas, a gente está sempre conversando aqui. Pra gente encerrar, caso você tenha alguma pergunta, coloque aí, porque eu já vou responder pra gente encerrar. Mas eu vou lembrar, né? Primeiro, mãe de TDAH. Você está enfrentando dificuldade com o ensino remoto? Está enfrentando dificuldade com as aulas online do seu filho, que ele não está conseguindo se concentrar, você não está conseguindo ajudar ele nesse período? Me chama no direct depois, que no dia 6 de abril, às 19h30, eu vou fazer um encontro só com mães de TDAH sobre o assunto, sobre esse assunto, né? TDAH e ensino remoto, TDAH em tempos de pandemia, ok? Então me chama no direct. E se você é psicopedagoga ou professora e também está enfrentando dificuldade com o atendimento online, com o ensino online, não sabe como engajar o seu aluno nesse ensino online para que ele consiga ter atenção, concentração, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, também vai lá no link da minha bio, que tem lá um link de inscrição para uma palestra que eu vou fazer no dia 5. Então a palestra de pais é no dia 6, terça-feira. A palestra de professores e psicopedagogos no dia 5, segunda-feira. E a inscrição você faz no link da minha bio, tá bom? As mães falam comigo diretamente. As profissionais, as psicopedagogas e professoras vão lá no link da minha bio, faz a inscrição para você participar dessa palestra que vai ser no dia 5 de abril, uma palestra gratuita, ok? E para a gente encerrar, lembrando que até sexta-feira estou com 2 vagas para mentoria de mães de TDAH. Uma mentoria que vai durar 3 meses, onde a gente vai mapear as suas dificuldades enquanto mãe de TDAH. A gente vai traçar um plano de ação específico para a sua família e a gente vai trabalhar juntas durante 3 meses, onde eu vou te acompanhar na execução desse plano de ação, te orientando, te capacitando para que você possa transformar a sua relação com seu filho TDAH em casa. Então, se você tem interesse em participar dessa mentoria, eu abri 2 vagas, mais 2 vagas até sexta-feira, porque na quarta-feira que vem a gente já começa os nossos encontros da mentoria, tá bom? Mais informações, quer participar, quer tirar dúvidas sobre a mentoria, me chama no privado, eu te mando todas as informações, mando o link para você fazer inscrição e você vem fazer parte desse grupo, o grupo Mãe Especialista TDAH. Um grupo de mães que estão se especializando nos seus filhos para transformar a sua relação com eles no seu dia a dia, tá bom? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos, vou esperar um minutinho, porque às vezes tem um delay. Mês de abril, você conhece uma mãe que tem um filho que está muito agitado, que está muito hiperativo, ou tem um filho que está com problema de atenção e você acha que o filho dela tem TDAH, ou a própria mãe está na dúvida, será que tem TDAH, será que não tem, o que eu faço, como é que eu descubro, como é que eu tiro essa dúvida? Convide essa mãe para vir aqui para o meu Instagram, que no mês de abril nós vamos falar tudo que você, mãe, precisa saber sobre os primeiros passos do TDAH. No TDAH, né? Tudo que você precisa saber sobre os primeiros passos no TDAH. Desde a suspeita até o tratamento. Ok? Um beijo a todas. Obrigada aí pela participação de todas. Muito obrigada mesmo. Acompanhe as postagens da semana. E até a nossa próxima live, quarta-feira que vem, às 18 horas, no nosso Papo de Mãe TDAH, começando a falar sobre os primeiros passos no TDAH. Tá bom? Um beijo a todos, pessoal, e até quarta-feira. Tchau, tchau.